Eu recebo agora aqui no estúdio o desembargador Marcelo Milagres, que fala sobre os 20 anos de vigência do Código Civil Brasileiro. Tudo bem, desembargador? Tudo bem, é uma alegria estar aqui. Alegria é nossa, um prazer, viu? Muito obrigado pela visita. Desembargador, eu queria começar perguntando o seguinte: o Código Civil determina normas envolvendo o direito privado. O que é isso? Explique para os nossos telespectadores exatamente o que é o Código Civil, o que ele envolve. Perfeito. O Código Civil é um diploma que muitos vão dizer que é o diploma do cidadão, que vai alcançar as nossas relações de vida muito antes do nosso nascimento, né? Alcançando ali o nascituro, na linguagem popular, o feto, por exemplo, alimentos gravídicos, né? Vai alcançar as nossas relações de Estado, filiação, casamento, as nossas relações negociais, os contratos, questões envolvendo, por exemplo, responsabilidade civil, direito patrimonial, as garantias, né? Os contratos na vida em geral, até mesmo, evidentemente, após a extinção da nossa personalidade, que se dá com a morte, o direito sucessório. Então eu digo que o direito civil, o direito privado, alcança todos os âmbitos da vida, muito antes do nosso nascimento e após a extinção da nossa personalidade com a morte. Ou seja, é de suma importância, né? Claro, para mim, claro, olhando para o texto constitucional, a sua relevância, mas para o nosso dia a dia, o dia a dia do cidadão, é o Código Civil que vai dispor de regras, princípios e valores que vão reger as nossas relações de vida. E como o Código Civil é organizado? Bom, esta é uma pergunta interessantíssima, né? O nosso Código Civil fazendo 20 anos de vigência. A história, eu costumo dizer que aqui no Brasil, evidentemente, pela nossa colonização pelos portugueses, nosso diploma legislativo não nasceu da semente, nasceu do galho trazido aí pelos portugueses, né? E aí, desde as ordenações filipinas, né, nós tínhamos depois o Código Civil 16, chegou o Código Civil de 2002. Ele é organizado numa parte geral, direito às obrigações, que vão reger as relações de conteúdo econômico, há uma questão específica dos contratos, direitos dos contratos, direito empresarial voltado aí para a perspectiva econômica, né, as sociedades empresariais, os empresários, as startups, né, a linguagem aí, do tempo, chamado direito das coisas, os direitos reais, posse, propriedade, aquisição da propriedade do seu carro, aquisição da propriedade de um imóvel, os regimes jurídicos envolvendo essas propriedades, o direito de família, né, as relações familiares, o conceito hoje de família é um conceito aberto e plural, e o direito das sucessões, né, o que seria esse direito das sucessões? As regras envolvendo exatamente essa transmissão patrimonial após o advento da morte. E, desembargador, quais as mudanças que ocorreram no Código Civil brasileiro? Bom, pensemos nós aqui, o Código Civil de 1916, né, que foi aplicado até o início aí dos anos 2003, né, o Código de 2002 entrou em vigor em 2003, veja, mais de 80 anos um código em vigor, um código fundamentado naquela perspectiva ainda do Brasil imperial. Então nós temos uma mudança, evidentemente, uma mudança socioeconômica, né? Vejam que a vida é dinâmica, o código tem que buscar segurança e estabilidade, nós tivemos mudanças significativas. Por exemplo, na parte geral, né? Na parte geral nós temos um enfoque muito grande para a chamada negociabilidade dos negócios jurídicos, plano da liberdade, plano da autonomia privada, a capacidade de cada um de nós regrar a própria vida. Mesmo na parte geral, nós temos aquela mudança significativa, situações de capacidade e incapacidade, né? De comum senso que a maioridade se dá a partir dos 18 anos, mas 16 anos já tem a chamada capacidade relativa, hipótese de emancipação, antecipação dos efeitos da maioridade, né? Hoje aí os gênios, né? Os nossos filhos aí que dominam a tecnologia, tendo economia própria, podem se emancipar. Tivemos uma mudança significativa também na desconsideração da personalidade jurídica, dialogando aí o Código Civil com as relações econômicas, as relações empresariais. E até mesmo trago aí um ponto, a Lei da Liberdade Econômica recém-publicada influenciou também essa parte geral. Na parte geral, para os profissionais do direito, uma questão muito técnica, difícil, né? Muitas das vezes a distinção entre prescrição e decadência. O Código Civil 2002, nesse aspecto, eu entendo que ele é lapidar regras claras, regras objetivas que nós chamamos de operabilidade. Um dos grandes princípios aí do Código Civil, a operabilidade. Essa é uma mudança significativa na parte geral. Poderíamos falar aí de obrigações, contratos, direito das coisas, né? A importância aí de uma função, uma funcionalidade social da posse, da propriedade, das garantias reais. Nós todos que celebramos contratos, muitas das vezes é necessária a apresentação de uma garantia e aí as importâncias dos direitos reais. Vejam que é algo muito próprio da realidade brasileira, o chamado direito real de laje. Esse Código Civil de 2002, também pautado por um princípio, né, por um valor da socialidade, trata do chamado direito real de laje, direito real de superfície. Que é? Direito real de laje é essa situação em que nós temos construções sobrepostas, né?
Eu tenho ali, você tem um lote, alguém constrói nesse lote e outra pessoa realiza uma outra construção na laje, né? Daí a ideia do eu traduzo para a realidade jurídica é uma questão de natureza social, trazendo autonomia de direitos. Isso tem uma importância até para a registrabilidade, né? Até para reconhecer talvez uma atual contemporânea forma do exercício do direito de propriedade. Isso foi muito interessante nesse Código Civil de 2002. Um outro aspecto importante, um direito das obrigações. Todos nós vivenciamos efeitos da pandemia nas nossas vidas pessoais, familiares e também no âmbito contratual. E o Código Civil de 2002 tem regras interessantes sobre possível revisão dos contratos. Sejam eles contratos com conteúdo econômico específico, como por exemplo os contratos bancários, nós temos a chamada teoria da imprevisão, teoria da resolução por onerosidade excessiva, a chamada perturbação no âmbito das relações contratuais. E claro, nem se diga do direito de família. Pensemos o direito de família em 1916. Pensemos o conceito das relações familiares de 1916 e hoje a realidade familiar em pleno século XXI. Né? Essa ideia de reconhecer a autonomia das pessoas, as mais e plurais formas de constituição de família. Esse Código Civil está aberto para essa realidade. Tanto que um dos princípios que orientou o Código Civil de 2002 é exatamente essa operabilidade. O Código Civil de 2002 tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, ele foi construído intencionalmente com uma vagueza semântica, regras abertas. Isso permite a sua adaptação, isso permite a sua atualização, que o magistrado, que a magistrada, que o intérprete possa aplicar a regra, possa aplicar os princípios com olhar para a realidade. Né? Isso tem um lado, evidentemente, também um efeito colateral, que muitas das vezes alguns vão criticar uma falta de uma segurança, né? Uma falta de uma preocupação com a realidade ali vivenciada. E o direito das sucessões, novidades, por exemplo, envolvendo agora, claro, comparando com o Código 16, agora o cônjuge, o companheiro como herdeiro necessário, que não era, evidentemente, na época do Código Civil de 16, né? Formas testamentárias diferenciadas, tudo isso pautado por esse princípio da negociabilidade, né? Da autonomia privada. O Código Civil 2002, evidentemente, ele tem essa grande contribuição de reconhecer a liberdade, reconhecer a autonomia. Quer dizer, é bem amplo, né? Trata ali, cuida da nossa rotina, né, diária, né? Em vários detalhes, né? Cuida desde a nossa constituição enquanto pessoa, né? Sem desconsiderar que o aspecto ontológico, né, o ser, a partir de qual momento sou considerado pessoa, as nossas capacidades, tratar do nosso patrimônio, das relações intersubjetivas, os eventuais defeitos, vícios nas relações intersubjetivas, né? Erro, dolo, coação, aqui falo também para os estudantes de direito, perspectivas mais diversas contratuais, muito mais além do que o simples contrato de compra e venda. Nós temos, por exemplo, no Código Civil, alienação fiduciária em garantia, contratos de empreitada, discussões de posse, discussões de propriedade, acessão inversa, questões de natureza negocial, questões de natureza patrimonial, evidentemente as questões envolvendo a personalidade, aqueles valores que são inatos, inerentes à nossa qualidade de pessoa, como o nome, né, como a intimidade. Hoje, esse tempo maravilhoso, né, de tecnologia, muito se questiona, muito se problematiza a respeito da proteção da intimidade, da privacidade, né, dos aspectos internos, das nossas esferas íntimas. E esse código, um código visionário, já trabalhava com esses bens da personalidade. Então, são questões, desde questões pessoais, como questões de ordem patrimonial. Enfim, é pensar a nossa realidade, né? Existimos, pensamos, nos relacionamos e para que nós possamos ter uma vida de relação é preciso ter acesso a determinadas coisas, a determinados bens. É lógico que é um assunto, né, para 5 horas, 6 horas de conversa, se não for mais, né? Sim. E destacar aí alguns pontos importantes, né, que o Código Civil brasileiro cobre e cuida, também seria uma missão muito difícil, porque são vários, né? Sim. Centenas, imagino, né? Milhares, Sim. Enfim. Falando da família, como é que o Código Civil brasileiro aborda assim, essas questões da família, que eu acho que é uma situação que interessa para muita gente? Observa o que exatamente? Bom, o primeiro aspecto, né, a família eudemonista, a família como espaço de realização da afetividade, como espaço da liberdade. Não há uma tipicidade de família. O Código Civil assegura a possibilidade do reconhecimento das diversas formas de família, né? A família recomposta, a família monoparental. É uma discussão interessante sobre o bem de família, né? Muitas vezes o leigo tem a sensação que a família pressupõe pluralidade de pessoas. Não, até para efeitos patrimoniais protetivos reconhece a família de um ser sozinho, a família do eu comigo mesmo, né? Então são aspectos interessantes, desde a perspectiva subjetiva à perspectiva de natureza patrimonial. Os regimes patrimoniais, não somente do casamento,
casamento, da união estável, da união homoafetiva, o regime da comunhão universal da época dos nossos pais, agora nós temos o regime da comunhão parcial como regime supletivo legal. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos escolher o nosso regime patrimonial no âmbito das relações familiares. A filiação, né, evidentemente não tem mais aquela odiosa distinção entre filhos, né, a ideia de uma filiação não somente pautada por critérios biológicos, mas principalmente por um critério de afetividade. E é um aspecto importante, né, um autor italiano, professor Arturo Gemolo, que ele vai dizer, olha, as relações familiares devem ser pensadas como uma ilha, não pelo seu aspecto de isolamento, não. A ilha como um espaço da intimidade e da privacidade, em que o mar, a heteronomia do direito, as regras só podem tocar de forma superficial. Então, qual que é a lógica? A lógica dessa autonomia, a lógica dessa liberdade. Então, as regras, né, trazidas pela heteronomia, trazidas pelo legislador, vêm somente tangenciar, organizar esse espaço de mais ampla liberdade, mais ampla autonomia. É nesse aspecto que o Código Civil vem sendo aplicado. E vejam, um código que é um projeto, na verdade, de 1975, né? Esse projeto só foi aprovado em 2002, entrando em vigor em 2003, estamos em pleno século XXI, passando aí por uma pandemia, pelas mais diversas mudanças sociais, e o Código Civil se encontra de pé. Porque o Código é lugar de segurança. Código é uma legislação de estabilidade. E aí um aspecto positivo que vejo nessa codificação. Essas regras construídas, repito, essa importância desse ponto, com essa vagueza semântica, que permite ao intérprete, ao aplicador, sempre atualizá-lo. Com olhar para quê? Para o fato da vida social. Né? Por isso que eu digo que o Código Civil é o diploma, é a legislação de todos nós, né? Independentemente do estado civil, independentemente da profissão, independentemente da atividade. Né? Como dizia o professor Miguel Reale, que foi o coordenador desta reforma do Código Civil. É a Constituição do cidadão, é a Constituição do homem e da mulher comum do dia a dia. Muito obrigado, desembargador, pelos esclarecimentos, foram importantes. Eu acho que todo mundo deve ter gostado das explicações. Muito rápido, espero receber novamente esse honroso convite para que está. Parabéns aí por esse projeto, parabéns aí para o nosso Tribunal de Justiça. Prazer é nosso pela presença, muito obrigado. Muito obrigado. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.